Olá, graças e paz em nome de Jesus. Sozinho jamais você vai conseguir vencer a carne. É isso que eu queria falar neste momento para com todos vós. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41, a palavra de Deus diz uma coisa muito importante para nossas vidas: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Meus irmãos, temos que vigiar. O versículo está nos dizendo para que todos nós venhamos observar as coisas ao nosso redor e ficarmos atentamente vigilantes. Isso significa reconhecer as nossas imperfeições, as nossas fraquezas. Por isso, meus irmãos, temos que orar. Orar o quê? Orar é nossa comunhão com Deus. Orar é o nosso diálogo com Deus. A palavra de Deus está dizendo aqui que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meus queridos, carne fraca significa o quê? A nossa natureza humana, ou seja, porque a nossa natureza é o que? É frágil e é debilitada, não é verdade? Meus irmãos, infelizmente pessoas usam essa expressão que a carne é fraca para justificar, ou seja, a vida de pecado que leva, uma justificativa para seus pecados, para os seus erros. Meus irmãos, vimos muito a cobiça em vários exemplos sobre cobiças. E irmãos, temos que vigiar e orar. É isso que Jesus está nos falando sempre: vigiar e orar por essas pessoas em nome de Jesus. Quando Jesus disse, meus queridos, que a carne é fraca, Jesus ele passava por um momento muito difícil da vida dele. Naquele momento Jesus ele estava enfrentando uma angústia, e a Bíblia diz uma angústia até a morte. Ou seja, meus queridos, Jesus estava prestes a tomar o cálice amargo. A Bíblia que diz isso, não são as minhas palavras, que foi lhe proposto. Ou seja, meus queridos, por esse motivo, em sua oração, Jesus dizia, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Meus queridos irmãos, aonde você estiveres, em nome do Senhor Jesus Cristo, lembre-se, o cálice, a Bíblia diz que era o furor da ira divina, da ira de Deus, que foi derramado sobre ele, sobre Jesus, por causa dos nossos pecados, por causa do seu pecado, que Jesus ele tomou sobre si. Meus queridos, no jardim do Getsêmani, Jesus ele orou, e a Bíblia diz que ele convidou Pedro, Tiago e João, ou seja, para ficar vigiando com ele, para orar e ficar vigiando com ele, orando com ele. Porém, meus queridos, a Bíblia diz que não foram capazes de atender o pedido de Jesus, e a Bíblia diz que entrou os três, ele encontrou dormindo, e por isso Jesus disse a Pedro, nem por uma hora pudestes vigiar comigo. Meus queridos, o nosso texto áureo continua, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muito forte esse versículo. Meus irmãos, a diferença entre a carne e o espírito é simples. A carne, ela foge de Deus, você pode ter certeza disso. Já o espírito, ela tem sede do Senhor. O espírito tem sede de Deus. Meus irmãos, o seu espírito, onde você estiver, deseja orar, deseja jejuar, deseja buscar a Deus. É isso que o espírito procura. O espírito ele tem sede de Deus, meus queridos, mas a carne, infelizmente, vai preferir ver televisão, comer bem, ficar em seu conforto, em sua casa, não querer ir à igreja de jeito, maneira alguma, não querer buscar ao Senhor. Infelizmente, precisamos, meus queridos, tomar cuidado com isso, pois a oposição, ou seja, o conflito da carne contra o espírito é algo contínuo. Ou seja, essa oposição somente será, meus irmãos, vencida se vivermos cheio do Espírito Santo. Aonde você estiver, faço um convite a você que seja cheio do Espírito Santo. Meus queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo, esse embate da carne e com o Espírito vai durar até o dia em que recebemos do Senhor um corpo glorificado. Esse corpo, meus irmãos, sem carne, sem osso, sem dor,
esse sim veremos a Deus, teremos e ficamos ansiosos em ter esse corpo glorificado. Meus queridos, aonde você estiver, faça um convite para todos vocês, até lá, enquanto vivermos neste mundo. A palavra diz que estamos nesse mundo, mas não somos deste mundo. Meus irmãos, estaremos sempre, bote isso no seu coração, sempre em conflito, em guerra entre a carne e o espírito. Meus irmãos, o que estão na carne, a Bíblia diz que não pode agradar a Deus. O viver na carne é operar o quê? Operar a morte, tanto física, tanto espiritual. Já o viver no espírito conduz à vida, conduz à felicidade, conduz à vida eterna. Coloque isso no seu coração. Meus queridos irmãos, aonde você estiver, ande no Espírito, porque é o Espírito Santo que nos ajuda a viver em santidade, para que o nome do Senhor Jesus, ele seja glorificado, ele seja exaltado através das nossas vidas. Sem ele, sem o Espírito Santo, não podemos fazer nada, não podemos agradar a Deus. Andar no Espírito significa, meus queridos, ser guiado, ser direcionado para obter o quê? Uma vitória sobre o pecado, uma vitória sobre a carne, uma vitória sobre os desejos da carne. Aonde você estiver, ande no Espírito. É esse convite que eu faço a vocês, meus queridos. O Espírito Santo, ele desenvolve em nós o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? O amor, a fé, a bondade, a paz, a mansidão, o domínio próprio. Meus queridos, à medida que nos aproximamos de Deus, você pode ter certeza, procuramos ter uma vida, ou seja, de comunhão e de santidade com o nosso Deus. A carne, ele não tem, meus queridos, mais poder sobre o que? Sobre a sua vida. Coloque isso no seu coração. Quando ou seja, a pessoa entrega a sua direção totalmente, a sua vida ao Espírito Santo, a esse sim se aproxima de Deus. Meus queridos, temos uma vida em santidade. É isso que Deus quer para todas as nossas vidas, que tenhamos uma vida com santidade, que tenhamos uma vida com comunhão com Deus. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 26, versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Deus continue te abençoando. Espero que você tenha entendido a mensagem. Em nome de Jesus. Tchau, tchau. Um forte abraço.